só somos seres humanos plenos quando colocamos limites. Vamos falar sobre isso? O processo terapêutico é um mecanismo que a gente tem para desenvolver recursos para lidar com questões externas. E um dos recursos internos que a gente desenvolve, que para mim foi essencial, foram os limites. Gente, quando a gente volta lá atrás, uma das primeiras coisas que a gente aprendeu na matemática são os conjuntos, né? Então, o conjunto ele tá aqui, tem um conjunto de maçã, tem um conjunto de laranja. E como que a gente sabe que aquilo é um conjunto? Porque tem em volta um limite. Com seres humanos, se não tem limite, não tem a personificação, não tem a individualização. O indivíduo, ele tem esse contorno, tem o corpo, né, que já é por si um limite, né? Nós não estamos um dentro do outro, a não ser quando nós estamos no corpo da mãe, saiu, cada um está no seu corpo. E além desse contorno físico, existe essa questão do limite. Quando a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Isso para mim é inegociável. Não aceito isso numa relação, não aceito isso num trabalho. Você vai entendendo o que você não quer e o que você quer. Quando a gente tem essa ideia da união em relacionamento, de duas pessoas se tornarem um só, pensa bem, deixou de existir um indivíduo, né? Essa pessoa e essa pessoa estavam inteiras. Para elas fazerem isso aqui, essa aqui perdeu boa parte dela e essa aqui perdeu boa parte dela, ou talvez essa perdeu muito mais, essa perdeu menos. O fato é que houve muitas perdas para criar um único conjunto que fica mais ou menos do mesmo tamanho. E essa relação ela não é sustentável, porque a gente sente falta da gente, né? Você abre mão do que é importante para você. Muitas vezes as pessoas não conseguem se adaptar, porque às vezes aquilo que ela abriu mão para estar com o outro era muito importante. Então, a fusão não é o caminho. Nós temos essa tendência a fusionar, tá? Porque foi dito para nós que é o correto, dois se tornarem um, a metade da laranja, eu sou metade, o outro é metade, a gente se junta aí que a gente vira um. Esses discursos que colocam na nossa ideia que o quê? Que é o normal, essa incompletude. E a gente tem essa vontade de fusionar, porque quando a gente estava no ventre da nossa mãe, gente, era muito gostoso lá dentro, concorda? A gente não precisava se preocupar com alimentar, a gente não tinha que fazer nada, a gente recebia tudo. Por mais que seja inconsciente, é um sentimento de algo bom. Mas a realidade não é essa, e nós não podemos fortalecer esse discurso, porque senão gera ainda mais confusão. Nós já temos essa tendência a querer voltar para aquele conforto, né? De alguma forma, em um relacionamento amoroso. E ainda, se existe uma ideia que fortalece isso, que duas pessoas se tornam uma, pode gerar uma confusão para quem não tem essa consciência, para quem não é esclarecido. Os limites, eles são muito importantes. Em vez de duas pessoas fusionarem, virarem uma, essa pessoa continua existindo, essa continua existindo e surge uma terceira que é o que há em comum. E aí que a gente escuta muito falar que um relacionamento é formado por três pessoas, um indivíduo, outro indivíduo e a relação. A gente não pode abrir mão do que faz parte do que nós somos, porque faz falta e a gente fica incompleto e a gente não fica feliz. O outro não preenche tudo. O outro pode somar a vida da gente, mas só quem pode nos preencher somos nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades. A gente tem que saber até onde a gente deve abrir mão por causa do outro, até onde o outro pode entrar na vida da gente e mudar os nossos hábitos, os nossos costumes, até onde aquela pessoa pode alterar o que a gente é, o que a gente acredita. A gente tem que preservar isso e não deixar tudo, né, que vem de fora entrar. E devemos impor limites para nós mesmos, porque em alguns momentos nós nos forçamos muito, talvez nos forçamos no trabalho, talvez nos forçamos a agradar os outros, talvez a gente não quer ir num evento e a gente se força a ir. A gente pode até adoecer uma hora, porque o corpo ele vai gritar, ele vai pedir socorro. Né? Pessoas aí desenvolvem burnout, por quê? Porque estão trabalhando demais, estão se sacrificando. Por quê? Porque não conhece os limites. Olha, eu vou até aqui, eu não vou mais do que isso. Eu consigo trabalhar 10 horas por dia. Mais do que isso, eu não consigo, meu rendimento não é bom, eu fico cansado, o meu corpo
começo a ficar doente, eu tenho que me respeitar, eu tenho que respeitar os meus limites eu mesma. E eu tenho que impor para os outros também, custe o que custar, porque senão a gente nunca vai ser feliz. Um indivíduo só é um indivíduo quando ele tem os limites claros. Do contrário, ele fica misturado com todo mundo, com os desejos dos outros, com a opinião dos outros, com a intromissão dos outros na vida dele, fica todo mundo junto, vira um emaranhado. Não se deixe ser invadido. Cuide do seu espaço físico, do seu espaço mental. Imagine que você é um conjunto formado por órgãos, por desejos, por ideias, sonhos, por hábitos. Esse é você, esse conjunto, tá? Se alguma coisa entra ou se alguma coisa sai, deixa de ser você. A base de uma relação e da existência é respeitar os seres individuais que somos. Somos seres sociáveis, vivemos em sociedade, mas antes de tudo, cada um é um e isso deve ser respeitado. Ok? Um grande beijo e até a próxima.